encontrar a Faraó, que na época era o rei do Egito. E quando ele está diante de Faraó, Faraó também tem um sonho. Nesse sonho é uma simbologia, onde ele sonha que 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, e assim também com as espigas de milho, da mesma maneira. Deus dá graça para José, que então interpreta aquele sonho dentro da revelação e diz a Faraó que isso era um aviso de Deus mostrando que haveriam 7 anos que seriam de plena fartura, e após esses anos haveriam 7 anos de plena escassez. Deus dá estratégia para José. Ele diz a Faraó que no tempo de bonança é para guardar o máximo possível, para que quando viesse o tempo de escassez não faltasse. Sendo assim, o povo de Israel agora, através de José, eles migram para o Egito, crescem. Faraó vê esse povo como bênção. Porém, a Bíblia diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. E quando essa geração passa, Faraó passa, o Faraó que vem agora está olhando para o mesmo povo que outrora foi bênção, para o mesmo povo que outrora foi resposta de Deus, e ele decide no seu coração começar a escravizar esse povo. E quando ele começa a escravizar esse povo, a ideia que o Faraó da época tem é: nós temos que aumentar a carga, não vamos dar palha nem argila para eles fazerem tijolo, eles vão ter que buscar a matéria-prima, e tem mais. Além de aumentar a produção, nós vamos começar a escravizá-los. Já não bastasse eles trabalhar só para comer e dormir, agora também eles passam a ser torturados e escravizados. E indo mais além, Faraó libera um decreto dizendo que quando nascesse das hebreias um filho que fosse homem, não era para deixar viver, era para matar. E aí é espantoso, porque a Bíblia diz que quanto mais Faraó agride e persegue o povo de Deus, mais o povo de Deus continua crescendo no deserto. Isso aqui nos chama a atenção, que as perseguições que Deus permite e as lutas que Deus permite chegar até mim, até você, não é para nos matar, mas é para que em nós haja crescimento. Ninguém cresce sem luta. Ninguém cresce sem dificuldade. Na presença de Deus, ninguém cresce sem perseguições. Pastor, é verdade? É. Na verdade, aqui dentro, combustível para o crente é dificuldade. Perceba que quando a luta aumenta, alguém também aumenta a oração. Quando a dificuldade aumenta, alguém também aumenta o clamor. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor lá da igreja, aonde eu pastoreio por bondade de Deus, e ele falou assim: pastor, eu tenho direito a um benefício, e eu não sei o que aconteceu, que travou o primeiro mês, atrasou o aluguel, travou o segundo mês, atrasou o segundo aluguel. Aí eu chamei minha esposa e disse: filha, vamos descer numa campanha de oração na madrugada. E começaram a descer na madrugada e buscar na madrugada, e quando foi hoje, ele ligou dizendo: pastor, no terceiro dia que nós estávamos clamando na madrugada, Deus destravou os 2 benefícios e nós conseguimos pagar todas as contas que estavam atrasadas. Na verdade, não é Deus querendo atrasar a conta, é Deus com saudade que alguém volte a clamar na madrugada. Na verdade, não é Deus querendo que alguém seja envergonhado pela falta do recurso financeiro, é Deus trazendo alguém de volta para o lugar do clamor na madrugada. Eu estou pregando para alguém que a sua vontade é alcançar a vitória, mas a vontade de Deus é ter você de volta no lugar da oração. A vontade da mulher é encontrar a dracma, mas a vontade de Deus é que a casa volte a ser varrida. Eu estou pregando a alguém que o céu está dizendo: eu estou usando a tua dificuldade para te trazer
de volta para perto de mim, porque dificuldade é com os homens. O Deus que nós servimos não conhece a palavra dificuldade. Levante a mão por gentileza e não baixe agora. Eu estou pregando para alguém e o céu está dizendo: essa luta, essa prova, essa angústia, essa perca não é para te matar, é para te trazer de volta para o lugar que te aproxima de Deus. É só lembrar de Marta e Maria. Só foi Lázaro morrer que elas voltaram a chamar Jesus, e Jesus disse: diga lá que a enfermidade não é para a morte, mas é que eu estava com saudade de ouvir alguém clamando o meu nome de novo. Tem alguém que trouxe glória a Deus nessa tarde. Aleluia! Porque só foi as coisas apertarem que o texto que nós lemos diz que eles voltaram a clamar a Deus novamente. Versículo que nós lemos diz assim: que enquanto eles estão sendo perseguidos, não pode gerar. Tem uma mulher por nome de Joquebede, o seu esposo é o Anrão, não Arão, Anrão. Eles dois se juntam da tribo de Levi, e no momento de crise, eles decidem gerar, porque ainda tem gente corajosa o bastante, que mesmo em meio às dificuldades, não abre mão de viver as promessas de Deus. E quando eles decidem gerar, nasce um garoto. O nome do menino vai ser chamado de Moisés. E o texto diz que quando ele nasce, ele é escondido o primeiro dia, ele é escondido o segundo mês, ele é escondido o terceiro mês, porém no quarto mês não tem mais como esconder, porque o texto diz que mesmo escondido, o menino continuava crescendo, porque projeto que vem de Deus, ainda que ninguém note, vai crescer da mesma maneira. Eu quero profetizar isso aqui, se você puder pegar na mão de alguém, diga assim para essa pessoa: ainda que ninguém note, diga, ainda que os homens não valorize, ainda que ninguém acredite, diga para ele: o que é de Deus vai crescer da mesma maneira. Pastor, lá em casa eu estou orando sozinho. Tua casa é projeto de Deus, vai crescer, irmã. Pastor, eu estou buscando sozinho por aquilo que o Senhor me deu, é projeto, então vai crescer, não temas. Eu estou dizendo para alguém que o que é de Deus não precisa de holofote, de aceitação humana. E se acabar o recurso da terra, Deus já está enviando o recurso do céu. Mas o projeto que é de Deus não vai morrer pequeno e frutífero. Eu não sei quem vai pegar, mas o céu está dizendo para alguém: o que eu entreguei para a tua vida vai crescer ainda que ninguém apoia, igreja. O que é de Deus cresce, cresce. Não tem mais como esconder. Eu entro no texto para pregar. O texto diz que a mãe pega o garoto, coloca num cesto e deixa na margem, nem totalmente dentro da água, nem totalmente fora. Está na margem do rio Nilo. E o segredo dentro disso aqui é que naquela época os soldados de Faraó desciam do palácio para o acampamento de Israel, servo de Deus. E eles iam de tenda em tenda procurando, porque as parteiras receberam uma ordem para verificar, quando as hebreias geravam, se era homem ou se era mulher. E aí a história conta que eles iam procurando de tenda em tenda para saber aquilo que tinha sido gerado. Se fosse homem, era para matar. E a pergunta é: se eles procuravam de tenda em tenda, como pode esse garoto crescer aproximadamente 4 meses escondido e o exército de Faraó não encontrar? Aí Flávio José, historiador, diz que a mãe do menino, a mãe de Moisés, Joquebede, todos os dias, quando ouvia o exército vir, ela enrolava o garoto, igreja, num
pelo de cordeiro e escondia o garoto. O exército entrava, vasculhava e não encontrava. Por quê? Porque ele estava envolto naquilo que pertencia ao cordeiro. E tudo aquilo que a gente guarda debaixo do sangue do cordeiro, o inimigo não mata, o diabo não destrói. Por isso que o Salmo de número 91 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a sombra só serve para quem está perto, porque quanto mais perto está, mais sombra faz em cima daquele que está próximo. Então eu estou pregando para a gente que está andando juntinho com o Altíssimo, e o céu está dizendo: enquanto tu continuar escondendo aquilo que é teu debaixo do meu sangue, o inimigo te procura embaixo, eu te escondo em cima. O inimigo te procura em cima, eu te escondo embaixo. Mas aquilo que é teu não morre na mão do teu adversário. Por isso que o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não serão atingidos. Contra a tua casa não vale obra de encantamento, não vale palavra de chão, não vale obra de bruxaria, umbanda, quibanda, magia negra. Aquele que trama contra ti por um caminho virá, mas por 7 baterá em retirada. Assim diz o Senhor nessa tarde: eu estou desfazendo toda obra contrária do adversário, pelo poder que há no sangue, pelo poder que há no sangue. Ninguém vai se perder no barco da tua casa, a tua família não vai naufragar, o teu casamento não vai naufragar. Há poder no sangue de Jesus. Ele arranca da bebida, ele arranca do tráfico, ele arranca da facção, da maconha, da cocaína. Ele joga por terra o espírito da morte, ele fecha a cova, ele fecha a boca do leão. Assim diz o Senhor: minha é a guerra até os confins da terra. Ele corta o aço, ele quebra a lança, ele queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, igreja, e operando eu, quem impedirá? Teremahaya. Por isso que quando o Moisés é tirado do cesto e a filha de Faraó começa a cuidar dele, o texto diz que ele cresce, ele aprende toda a ciência do Egito. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha estudado nas melhores escolas do Egito, feito a melhor faculdade do Egito. Ele senta na mesa de Faraó. Mas o texto é que diz que um belo dia, quando ele está passeando pelo acampamento, ele vê um egípcio forte batendo no israelita que é fraco, que é mais fraco. Ele entra no meio daquela briga, e o texto diz que na luta corporal ele mata o egípcio, enterra na areia e foge. No outro dia são 2 israelitas que estão brigando, e no meio daquela contenda ele entra para dividir e separar, para minimizar e apaziguar. E um dos tais olha a ele e diz: acaso tu me matarás, como matou o egípcio ontem? Quando ele ouve aquilo, ele sente medo e foge. E é no meio dessa fuga que Deus encontra Moisés, quando ele está pastoreando as ovelhas de Jetro em cima do monte. Os irmãos lembram que ele vê uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E quando ele vira-se para ver tamanha maravilha, ao chegar perto, uma voz brada da sarça dizendo: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra
santa. Nesse caminho de fuga, Deus se revela para Moisés. E por quê? Deus nunca vai se revelar para alguém de qualquer maneira. Primeiro ele arranca Moisés do palácio, depois ele arranca tudo que Moisés tem, e quando sobra só uma sandália, ele diz: Moisés, tira a sandália para entrar na minha presença. E por que, Senhor? Porque a sandália você está trazendo do Egito, e nada que veio de lá serve no propósito que eu tenho para você aqui. Eu vou te usar de uma forma diferente, de uma maneira diferente. E a segunda lição que eu aprendo é que Deus arranca aquilo que eu tenho, mas não perde quem eu sou da presença dele. Porque para Deus é melhor Moisés fugitivo no deserto sem nada, vivendo o seu propósito e sua chamada, do que o Moisés no palácio, longe da presença de Deus. Porque melhor do que ouro, melhor do que prata, melhor do que reconhecimento de homens, é ter a presença de Deus. Não adianta nada ter ouro e prata sem presença, porque ouro e prata é passageiro, mas a presença dele é para todos sempre. Tem alguém que ama a presença dele aqui? Por gentileza, levante a mão e libere um grito de glória. Só quem não vai abrir mão da presença dele. Deus tira o que Moisés tem, mas não perde quem Moisés é da sua chamada. E é aqui que começa o que nós lemos. Eu já estou concluindo. Porque quando Deus diz: tira a sandália dos seus pés, que a terra é santa, ele está se revelando para Moisés. Capítulo 3, versículo 7. Tenho eu, Moisés, visto e ouvido o clamor do meu povo. Só que primeiro o Senhor diz assim, tenho visto e ouvido. Porém, agora eu estou te levantando. Por quê? Porque o clamor deles tem chegado até a mim. E eu estou levantando você, Moisés, para tirar o povo de lá e levar para uma terra que emana leite e mel. Agora perceba que Deus diz: estou vendo. Ou seja, tudo está diante dos olhos de Deus. Mas Deus só desce para trabalhar quando ele diz: o clamor deles chegou até mim. Porque Deus vê quem chora, Deus vê quem é angustiado, Deus vê quem é perseguido, Deus vê quem é desfavorecido, Deus vê aquilo que fazem nas nossas costas. Porém, Deus só trabalha quando alguém clama. Quando alguém clama, Deus trabalha. Deus vê e não se movimentou, mas quando eles clamaram, Deus desceu para agir. Eu estou dizendo para alguém que o seu clamor, ele será respondido por Deus. O seu clamor está sendo ouvido por Deus. Ele disse ao profeta: clama a mim e responder-te e anunciar-te-ei coisas novas, firmes e ocultas, a qual tu não sabe. Aonde tem alguém clamando, também haverá resposta de Deus. Aí ele diz assim: eu estou te levantando, Moisés, para quê? Para libertar o meu povo. Aí olha o que Moisés diz para Deus: Senhor, só tem um problema, eu não sei falar bem. E o Senhor diz: Moisés, quem fez a boca? E esse termo de não saber falar bem é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu tenho timidez, eu não vou saber me portar diante de todo mundo daquela nação de Faraó. E ele diz: quem fez a boca não foi eu, Moisés? Aí ele diz assim: não, Senhor, mas manda Arão, que Arão fala melhor do que eu, porque isso é muito meu e seu. Querer fugir do chamado de Deus e atribuir a outro. Aí ele diz: não, Moisés, o que eu tenho contigo é contigo, com Arão é com Arão. O que o céu está dizendo para alguém aqui é que aquilo que ele começou na tua vida é na tua vida. Ele não vai transferir para outro. Não existe transferência de chamada. Ele está dizendo: manda Arão. Deus até poderia mandar Arão, mas ele está dizendo: Moisés, o que eu comecei contigo, eu vou concluir contigo. É contigo. Isso. Pegue na mão de alguém e diga: é contigo, diga: se é com a tua casa, é com você. Ele não vai levantar outro, porque ele já levantou você naquele lugar. Olha o texto.
Aí ele muda e diz assim: Senhor, mas eu também não tenho nome. E quando eu chegar lá, o que é que eu vou falar? Moisés, quando tu chegar lá, diga para ele que o eu sou foi quem te enviou. Terceira verdade que Deus está ensinando para Moisés: Moisés, não é sobre o teu nome, é sobre o nome de quem está te enviando. É sobre o nome daquele que liberou a promessa sobre a tua cabeça. É sobre o nome daquele que te fez a promessa e te entregou a chamada. Porque Moisés está perdido achando que é no nome dele. E ele está dizendo: não é nada sobre o teu nome, é sobre o meu nome que estou te enviando. É para dizer o que, Senhor? Diga que o eu sou te enviou. Deus poderia dizer assim: Moisés, diga lá que o Deus da cura foi quem te enviou. Estaria certo, mas ainda seria muito pequeno. Ele poderia dizer: diga lá que o Deus de vitória foi quem te enviou. Estaria certo, mas ainda seria muito pequeno. Ele poderia dizer: diga lá que o Deus dos exércitos foi quem te enviou. Estaria certo, mas seria muito pequeno. Aí quando ele diz assim, ó, o eu sou me enviou, Deus está dizendo: diga para eles que eu sou aquilo que eles precisam no deserto que eles estão enfrentando. Aqui nesse culto, eu estou pregando para alguém que precisa de cura. Mas na outra cadeira tem alguém que precisa de libertação. Já na outra cadeira tem alguém que precisa do milagre financeiro. Só que aqui na frente já tem alguém que precisa de salvação em casa. Aí ele está dizendo: eu sou. Por quê? Para quem precisa de cura, eu sou cura. Para quem precisa de libertação, eu sou libertação. Para quem precisa do milagre, eu sou milagre. Para quem precisa do livramento, eu sou livramento. Eu sou o que você precisa no caminho que você está trilhando para chegar no lugar de promessa que eu já tenho preparado para você. O eu sou está pegando na mão de alguém e está dizendo: não temas, eu sou suficientemente aquilo que você precisa no momento que você está vivendo. Para quem precisa de abrigo, ele é abrigo. Para quem precisa de consolo, ele é consolo. E para quem precisa vencer a batalha, ele é general de guerra que não perde peleja. Abre a boca para adorar, acorda o pôr do sol nessa tarde. O eu sou está em nosso meio. Diga lá que eu sou. Aí vai Moisés, eu fecho a Bíblia para concluir. E o texto diz que quando ele chega diante de Faraó, os irmãos são conhecedores. Primeiro ele diz: Faraó, Deus me mandou aqui, o eu sou, que é para libertar todo o povo que está aí. Nós estamos falando de mais de 500 mil de pessoas. A lógica é essa: mais de 500 mil de escravos trabalhando para Faraó. Faraó não paga férias, não paga diária, não paga nada. Aí chega alguém e diz assim, ó: o eu sou mandou libertar todo mundo, que eles vão aí para adorar no deserto, eles voltam. Aí Faraó bateu o pé e disse, ó: daqui não sai ninguém. Aí é o enredo que entra, eu não vou entrar para não tomar tempo dos irmãos, nas 10 pragas. E num dado momento, quando Deus manda a praga, balança a terra do Egito. Aí Faraó diz assim: amanhã eu vou soltar. Aí quando chega amanhã, Deus retira o efeito da praga. Aí Faraó endurece o coração de novo e diz assim, ó: não vou libertar, até que a Bíblia diz: e Deus endureceu o coração de Faraó. Pastor, por que Deus endureceu o coração de Faraó? É que Deus estava mostrando para todas as nações que aquilo que é de Deus não tem quem possa segurar, não tem quem possa prender, não tem quem possa reter aquilo que é de Deus. Aí eu prego para alguém que tem um filho que é de Deus,
que tem um marido que é de Deus, que tem uma situação que é de Deus, e o Senhor está dizendo: não tem inimigo que possa segurar aquilo que é meu, porque quando eu quero, eu quebro, eu abato, eu derrubo, eu levanto. Sou eu sou o que sou. Endurecendo o coração de Faraó, Deus está dizendo: não é Faraó que vai deixar embora, é eu que vou arrancar da mão dele, para que todos vejam meu poder. Vamos para a última praga. É Deus olhando para Moisés, e Moisés dizendo ao povo: Israel, amanhã, a essa hora, cada um de vocês tome um cordeiro. Tome o quê? Só quem não cochilou, tome o quê? Pegue o cordeiro, imole. A palavra imolar aqui sobre o cordeiro é o mesmo que cortá-lo. Cortando o cordeiro, tome uma bacia, junte o sangue do cordeiro. Pegue uma raiz por nome de ísopo, e essa raiz, vocês tomarão o sangue do cordeiro, passarão no umbral das portas. E por quê? Porque amanhã à meia-noite vai passar um espírito de morte em toda a terra do Egito. Porém, a casa que tiver a marca do sangue não sofrerá dano algum. Enquanto a casa está marcada com o sangue do lado de fora, é para tomar o cordeiro que foi morto, levar ao lado de dentro e se alimentar na mesa. Deus está dizendo: tomem o cordeiro, e comendo, vocês vão interiorizar dentro de vocês. O cordeiro estará no interior, sangue do lado de fora. Espírito da morte passa à meia-noite. E casa que não tiver a marca do sangue, essa é a 10ª praga, morrerá todo primogênito, primeiro filho. Filho na Bíblia simboliza e representa, primeiro, promessa, e segundo, novo tempo. Então, o que Deus está dizendo: amanhã, a esta hora, promessas morrerão na terra do Egito. Mas casa que tiver sangue do lado de fora e cordeiro do lado de dentro, não vai ter perca nenhuma. Vem à meia-noite um cortejo, um maioral, chamado de o anjo da morte, ou espírito da morte, está passeando na terra do Egito. E à frente dele vai alguém com espécie de uma plancheta, olhando de casa em casa, porta em porta, rua em rua, beco em beco, viela em viela. Passando aqui no pôr do sol, ele olha para uma casa, e quando olha, ele diz assim: chefe, nós podemos entrar aqui e matar nessa casa. O chefe dá uma boa olhada e diz: nessa casa a gente não pode matar. E alguém pergunta por quê? E ele responde: porque essa casa tem a marca do sangue do cordeiro. Vai para a rua de baixo, mata numa casa, mata na outra. Quando chega na terceira, ele diz: chefe, essa aqui nós podemos entrar? O maioral dá uma boa olhada e diz: nessa a gente também não entra. E por quê? Porque essa casa tem cordeiro do lado de dentro e marca do sangue do lado de fora. Já que você levantou a mão, eu libero a palavra. Aonde tem alguém guardando o cordeiro aqui, o cordeiro é Jesus. Aonde tem alguém guardando Jesus, o céu está dizendo: a morte não vai matar o que eu te dei como promessa, a morte não vai te destruir o que eu te dei como promessa, a morte não leva aquilo que eu te dei como promessa. Eu estou pregando para a mãe que ora, para a mãe que chora, para alguém que clama, e o céu está dizendo: continua guardando o cordeiro, porque o sangue do cordeiro vai guardar aquilo que é teu. Há um hino da harpa que diz: qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Há um hino da harpa que diz: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesí. A minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre. Foi ele que disse: filhinhos, não
pequeis, mas se pecares, há um advogado no céu, que o seu sangue nos purifica de todo pecado. O autor da harpa cristã disse: a minha alma será alva mais que a neve, se no teu sangue lavado, Senhor. Só quem vai continuar guardando o Cordeiro, só quem vai continuar guardando o Cordeiro. Deus está mostrando para o seu povo que quando Deus opera, não tem adversário à altura. Por isso que ele disse ao profeta: antes que houvesse dia, e não há quem possa fazer escapar, e operando, quem impedirá? Se você dividir isso aqui fracionado, o Senhor está dizendo: antes que houvesse dia, eu sou antes de tudo e de todos. Ninguém me fez, mas eu a tudo criei. E não há quem possa escapar das minhas mãos, é poder absoluto. Ele está dizendo: eu tenho todo o controle, eu tenho todo o poder. Tudo está debaixo do meu comando. E operando eu quem? Isso é uma pergunta retórica. Ele está dizendo: operando eu quem? Porque eu não tenho um inimigo à minha altura. Operando eu quem? A luta, não tem luta à minha altura. Operando eu quem? A dificuldade, não tem dificuldade à minha altura. Operando eu quem? Demônios, principados, potestades, todos estão debaixo do meu pé. O céu está dizendo para alguém: levanta a cabeça, recobre o ânimo. Sou eu que pelejo as tuas guerras, sou eu que pelejo as tuas lutas, e operando eu na tua vida, não tem anjo no céu, nem demônio no inferno,